Glória a Deus, a graça e a paz, povo de Deus. Amém. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Diga para ela que Jesus te abençoe. Abrace a outra que está do outro lado também. Diga para ela que Jesus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 17. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 17. Glória a Deus. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 17. Vamos todos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Oremos. Deus amado, Senhor dos exércitos, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse momento de celebração, de adoração ao Senhor, de cantar a tua palavra, de celebrar a tua palavra, de celebrar a vitória em meio ao deserto. Muito obrigado pela oportunidade de demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor, de trazer os dízimos, as ofertas até o teu altar. Mas agora, Senhor, nós iremos ouvir da tua palavra, porque faz parte do culto ouvir ao Senhor. Na oferta, no louvor, nós estamos dando para o Senhor, é a nossa adoração, é o nosso culto, mas na hora da palavra, o Senhor irá ministrar em nosso coração. Por isso, Deus, repreenda toda e qualquer obra do inferno, todo espírito das trevas bate em retirada, todo espírito de medo, de incredulidade, de ansiedade, espíritos que vêm para aprender a mente, para trazer sofismas, espírito das trevas que vem para trazer enfermidade e doença, nós lhe repreendemos em o nome de Jesus e damos uma voz de comando para que saia deste local em nome do Senhor. Bata em retirada, se coloque a 10, 20, 30 quilômetros de distância daqui, que os anjos guerreiros do Senhor, os anjos ministradores cerquem este local e que o Senhor fale conosco agora de forma poderosa, que o Senhor encontre em nós um coração de fé, que a nossa mente seja aberta pelo Senhor, que o Senhor encontre em nós, ó Pai, pessoas que reverenciam a tua palavra, que escute, que seja ministrado em o nome de Jesus. Fale conosco, vire uma chave dentro de nós, porque o Senhor tem uma palavra de poder para nos falar. Então fale conosco, Senhor. O Senhor tem liberdade, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, para ministrar o nosso coração. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar-se. Os olhos do nosso entendimento, diz o texto bíblico. Paulo fala sobre que o nosso entendimento tem olhos. Eu estava essa semana pedindo ao Senhor uma palavra, e Deus me trouxe esse texto bíblico. Quem tem andado, quem frequenta os nossos cultos de quinta-feira de cura e libertação, já são familiarizados com esse texto, porque muitas vezes eu cito para dizer o que nós precisamos fazer para experimentar a cura, a libertação, a transformação do Senhor, que é ter o nosso entendimento totalmente liberto. Quando o Senhor chama o profeta Oséias, um boiadeiro, um peão, um homem de fazenda, um homem que cuidava de gado, de ovelha, Deus chama ele para ser profeta, porque para Deus ele não faz acepção de pessoas. Não importa para Deus o nível cultural seu, não importa para Deus o nível financeiro que você tem, mas quando você se dispõe, Deus te usa. E então o Senhor, obrigado, irmã Cida, quando o Senhor chama o profeta,
no capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz assim para o profeta, ou antes, melhor dizendo, Oséias o ministério de Oséias é um ministério inusitado, porque Deus chama Oséias do meio do curral, Deus tira Oséias da roça, Deus tira Oséias de cuidar de gado, e manda Oséias ir numa casa de prostíbulo, uma casa das meninas, da luz vermelha, ou amarela, será que cor, depende da cidade, manda ele lá, tirar uma mulher de lá de dentro e casar com essa mulher. E Oséias casa com essa mulher o trai, Oséias perdoa essa mulher, traz essa mulher de volta, tudo isso para simbolizar que o povo de Deus não estava tendo entendimento e traía o Senhor por qualquer coisa. E lá no capítulo 4 de Oséias, versículo 6, o Senhor diz assim para Oséias, Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. João capítulo 8, versículo 32, o apóstolo João, o apóstolo do amor, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é livre, sim ou não? Porque a verdade te libertou, e só existe uma verdade, é o Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 6, o Senhor diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Paulo escrevendo para os Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aqui, no capítulo 1 de Efésios, Paulo vai falar novamente sobre entendimento, e que o nosso entendimento tem olhos, e o Senhor me trouxe à tona a importância de nós termos o entendimento, uma clareza, uma libertação no nosso entendimento, porque quantas coisas nós ouvimos ao longo dos tempos, quantas palavras são ministradas. A Sarinha deu seu testemunho aqui pessoal, do nosso seminário de finanças, que nós fizemos, depois que a gente diagnosticou que a nossa cidade é uma cidade de apenas 30 mil habitantes, mas uma cidade próspera. Nós temos aqui, das 10 maiores franquias que nós temos no Brasil, nós temos aqui a Cacau Show, que é a terceira maior franquia do Brasil, nós temos aqui as lojas americanas, nós temos aqui a sorveteria Chiquinho, que são uma das, ou estão entre as 10 maiores franquias. E aí nós diagnosticamos que há um problema dentro das nossas igrejas. Irmãos, eu pastorei alguns anos, conheço, sou do norte de Minas, quais 200 cidades tem no norte de Minas, já estive no Vale do Jequitinhonha, já estive na região central, que é Belo Horizonte, conheço pastores do sul de Minas, e estou aqui há 10 anos. A nossa cidade é a única cidade que, infelizmente, quando chega no mês de dezembro, em que as finanças das igrejas deveriam aumentar, por causa do salário, gratificação de 13º, por causa das férias dos irmãos, por causa dos empresários que vendem bastante no mês de Natal. O Natal é a maior festa, é o maior feriado, a maior festa que rende para o comércio, né? Existe o Dia das Mães, existe o Dia dos Namorados, mas o Natal é mais... Lamentavelmente, em todas as igrejas de Conceição, é o mês que menos as igrejas arrecadam. É o mês que mais os irmãos são infiéis. Diga misericórdia. Então a gente fica pensando, nós ministramos. Nós passamos dificuldades na igreja, irmão. Nós passamos dificuldades.
Alguns me veem andando num carro, um importado, um SUV, acham que eu estou nadando em dinheiro. Não sabe eles que o meu sócio tem a maior parte. Eu tenho 1/3, 33% do carro. Ele tem 66%. O carro é dele. Eu estou há 4 anos como pastor da igreja, e a igreja, quando o pastor trabalha em tempo integral, a igreja ela tem que cumprir o que a Bíblia diz, que digno é o obreiro do seu salário. A igreja tem que pagar a minha prebenda. Eu estou aqui há 10 anos recebendo o mesmo salário que eu cheguei. Há 4 anos que eu não recebo 10º, não recebo férias. Nós temos cerca de 10 a 12 irmãos aqui, adultos que trabalham, que não dizimam, que se dizimasse, nós teríamos outra realidade. Há 5 anos que eu não consigo sustentar um missionário, e o meu coração geme com vontade de sustentar missionários. Então tem algumas coisas que a gente vai ministrando, e parece que não há entendimento, que os olhos estão fechados, diga misericórdia. Então os nossos olhos têm entendimento. Eu já dei um testemunho, não sei aonde foi, eu acho que foi no Conselho de Pastores, porque quando eu fiz o seminário, no mês de dezembro do ano passado, eu tinha identificado essa situação na nossa cidade, né? E isso eu não falei de outros comércios que prosperam na nossa cidade, que não são franquias, mas que prosperam, né? Que prosperam, graças a Deus por isso, né? Pela prosperidade que tem na nossa cidade. E eu esperava que a igreja viesse toda, eu esperasse que os pastores enviassem, né? E eu, como uma pessoa que está aprendendo, ou que a mente se abriu para a honra, porque Deus ministrou muito ao meu coração a questão da honra, de honrar as pessoas, independente de que elas são. Toda pessoa que eu convido aqui, além de pagar as despesas, eu me proponho a dar uma oferta, porque digno é o obreiro do seu salário. E eu convidei o bispo Hélio, né, não só porque ele é pastor, mas porque ele é um consultor, é um coach. Quando ele esteve aqui no mês de fevereiro, ele já tinha atendido mais de 180 empresas. Hoje ele trabalha dando treinamento para empresários, né? E eu propus no meu coração dar uma oferta para ele de um valor, que eu não vou falar para vocês. Mas quando chegou na segunda-feira da semana do evento, eu não tinha condições de dar para ele nem a metade da oferta que eu havia proposto no meu coração. E eu disse: Senhor, eu vou ter que ficar vermelho, mas eu vou ter que dizer para ele: olha, o que eu pude te dar foi isso. Eu tenho certeza que ele iria entender, mas Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu no congresso que nós fizemos aqui. 4 jovens, 2 desempregados, deram uma oferta aqui, que foi o valor que eu havia proposto no coração para o pastor. 4 jovens, não foi adulto que trabalha, que ganha bem, foi 4 jovens. E 2 deles estavam desempregados. Porque estão entendendo o que Deus está ministrando, o que Deus está falando. Então não basta só eu viver no mundo físico, como você vive. Eu preciso treinar a minha visão para o reino espiritual. Eu preciso ter os olhos do meu entendimento abertos. E aí Deus me fez caminhar por essas situações. Eu comecei falando de finanças, mas porque tem outras coisas que a gente ministra, e que às vezes falta entendimento. Como, por exemplo, nós estamos no mês de dezembro, não é verdade? Mês de dezembro. Tem um famigerado que passeia no mês de dezembro, um principado, que se chama espírito natalino. É uma desgraça, esse espírito natalino. E você sabia que há visitações de espíritos em temporadas? Eu já ministrei, eu já dei um testemunho de um irmão,
que ele se converteu aos 69 anos de idade. Eu não vou falar sobre visitação de demônios, irmão. Fica tranquilo aí, você vai dormir tranquilo. Tá? Tem gente que morre de medo quando fala no lapeta, tem até aí, pastor na madeira. Não pode falar o nome dele, né? Se você quiser saber visitação, maldição hereditária, maldição territorial, maldição familiar, por que algumas coisas na sua família não estão rompendo? Por que algumas situações são difíceis? Né? Porque muitos se divorciam na sua família, muitos têm doença de câncer, problema de coração. Venha no domingo pela manhã na escola de discípulos. Nós estamos falando de batalha espiritual. Nós nem chegamos na metade do curso. Você pode começar e vir, você vai ministrar profundamente. Mas esse irmão, quando ele se converteu, ele tem um histórico que eu não vou contar a história dele, mas é para falar de uma visitação de um espírito que vinha nesse irmão. Todas as vezes que chegava o dia do pagamento dele, ele era aposentado, ele recebia o pagamento dele, e ele ia para a avenida da cidade, e ele havia um forte desejo dele sair embora, dele ir embora da cidade onde ele morava, voltar para a cidade dele natal, né, mais ou menos de volta para a minha terra, mas ele ia voltar sem nada, né? E aí, uma vez por mês, ele ia muito lá em casa, mas uma vez por mês ele chegava lá em casa, tinha 69 anos de idade, então já tinha vivido muitas coisas, e aí eu parava tudo que eu estava fazendo para dar atenção para ele, e aí o Espírito de Deus foi ministrando ao meu coração, que era uma visitação de um Espírito, para que ele voltasse para a casa dele. Ele estava morando numa cidade, já tinha 20 anos que ele estava nessa cidade, mas ele não se sentia naquela cidade, ele queria voltar. E aí ele chorava, e aí ele compartilhava comigo, ele contava as histórias, as situações, e eu dava toda a atenção, e comecei a orar por ele, e comecei a ensiná-lo, que todas as vezes, e era uma vez por mês que acontecia isso, que todas as vezes que aquele espírito batesse na porta do coração dele, do entendimento dele, ele começasse a repreender, ele começasse a rejeitar, e ele foi fazendo isso, e ele foi melhorando, porque ele abriu os olhos do entendimento, e essa visitação ocorre, irmãos. Muitos aqui sabem a minha história, eu já contei, né? Os meninos não gostam nem que eu conte, eu não vou contar da pobreza, da dificuldade, do tênis rasgado, né? Do tênis 39 no pé 41, o trem, né? Sofro até hoje com os problemas nas unhas por causa disso, vivi uma vida pobre de marré, né? E quando chegava esse mês de dezembro, parece que a tristeza aumentava mais ainda, porque é o mês das luzes, é o mês da festa, do pisca-pisca, de presente para lá e para cá, de gente com roupa nova. É interessante que a galera, não são todos, mas muitos chegam no mês de janeiro endividados. É um tanto de festa, de aniversário, de casamento, de formatura, de comemoração, é amigo invisível, é amigo do peito, é amigo secreto, é amigo para todo canto. E dinheiro só vai saindo, e cartão passando, né? E eu ficava, na minha adolescência, muito triste, porque o meu pai havia deixado minha mãe, não tinha dinheiro nem para comer, quem diria para comprar um presente, e esse Espírito vinha me visitar. E vocês acreditam que depois de 35 anos, esse Espírito ainda vem me visitar? É só iniciar o mês de dezembro, esse Espírito ainda vem me visitar. E eu tenho que repreender. Esse dia eu estava fazendo uma caminhada e repreender. Vai embora, capeta, vai embora. Em nome de Jesus, eu não aceito isso. Por quê? Porque o meu entendimento foi mudando. Eu sofria vendo os outros ganhar presente, vendo os outros fazer aquilo, em família fazendo festa, mas com o passar do tempo, os olhos do meu entendimento foram sendo abertos, e eu fui oferecendo resistência. Então mesmo hoje, depois de 35 anos, esse Espírito ainda vem, porque é para aprisionar a alma, é para escravizar.
Nós sabemos que é um mês onde as pessoas valorizam muito estar juntas, é um mês onde se enfatiza muitas festas, troca de presente, aonde se recebe uma graninha a mais, e aí dá um trato, né? Compra uma roupa boa, e aí aquelas coisas, né? Mas é um mês também que gera muita inquietação, muita tristeza. Quanta gente sofre, porque chega no mês de dezembro, lembra que nos dezembros passados tinha a mamãe, tinha o papai, tinha o fulano, né, que se perdeu, que se foi. Então há uma visitação desse espírito das trevas, que ele vem no mês de dezembro, né? E ele se personifica em um personagem, nesse aí mesmo. Ho, ho, ho! Não vou prosseguir porque tem alguns aqui que talvez já tirou umas selfies com ele, né? Mas essa desgraça vem. Eu não vou ministrar sobre ele, mas depois você pesquisa da onde surgiu esse personagem Noel, o que ele representa. Embora esse Noel que a gente vê hoje é uma figura comercial criado lá pela Coca-Cola, lá não sei quanto, mas busca nas civilizações, nas nações, pesquisa entre os vikings, né? O que simboliza, e aí esse espírito ele personifica nesse personagem. É um espírito que passeia o ano todo no Brasil, esse principado, porque quando termina o mês de dezembro, lá no mês de fevereiro ele aparece. Agora ele aparece como uma figura do rei Momo, aonde a autoridade da cidade vai lá e entrega a chave da cidade para o rei Momo fazer a festa do carnaval. Passa-se alguns dias, esse principado aparece na festa da Páscoa, e agora o personagem dele é um coelhinho da Páscoa, tão inocente. Coelhinho da Páscoa, vem visitar, quando o personagem da Páscoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Passa-se alguns meses, esse principado vem no mês de junho e de julho, e aí ele se personifica em Pedro, em Antônio, em João, nas quadrilhas, nas festas de quadrilha, nos arraiais. Infelizmente muitas mamães continuam levando seus filhos lá para a festa da quadrilha, né? Passa-se junho, esse principado volta de novo, e aí volta em outubro, no Halloween, festa das bruxas, dia da bruxa. Os demônios que recebem doce, que faz travessura, e eles passam de novo até chegar depois em dezembro. Um ciclo. Então nós precisamos ter o nosso entendimento aberto. E eu liberto, os olhos abertos. E eu quero aqui trazer uma experiência de dois homens na Bíblia, de um acontecimento, de algo que aconteceu com os dois ao mesmo tempo. Mas um demonstrou que os olhos do entendimento não estavam abertos. Então, sendo assim, abra a sua Bíblia comigo, em 2 Reis, capítulo de número 6. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 8. Quem encontrou, declara o seu amor à palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então
tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nessa experiência aparece Eliseu, o homem de Deus, e aparece Geazi, o moço, o servo, o discípulo. E nesse contexto aqui, só para que você se situe, a nação de Israel estava em guerra com a Síria, estava em guerra, e o rei da Síria preparava emboscadas contra o rei de Israel, mas o Senhor avisava para Eliseu, porque quando nós andamos conectado com o trono dos céus, quando nós andamos conectado com o sobrenatural, Deus nos fala, Deus nos avisa, Deus nos mostra. Um dia desses aconteceu, uma situação aqui na porta, e aí a irmã Neuza disse: pastor, eu vi isso acontecer nos sonhos. Não foi isso, irmã Neuza? Eu vi isso, eu sonhei com isso acontecendo aqui. Então Deus fala. E aí Deus falava com Eliseu: olha, o rei da Síria armou emboscada lá na capelinha, não passa por lá não. O rei da Síria armou emboscada lá na BR-427, não passa por lá não. E aí ele fugia. E aí o rei da Síria, como se fosse um mineiro, ia dizer lá do norte: mas moço, o que é que está acontecendo? Tem um traidor aqui no nosso meio. Tem um traidor aqui, porque tudo que eu faço ele conta. E aí alguém disse: não, meu senhor rei, não tem traidor nenhum, é porque lá em Israel tem um homem de Deus, tem um profeta, tem alguém que se conecta ao trono de Deus, e Deus fala com ele. Deus fala com você. Amém? Quando os olhos do seu entendimento estão abertos, Deus fala com você, Deus ministra você, Deus trabalha no seu coração. E aí o rei disse: então manda pesquisarem aonde esse homem está, porque nós vamos prendê-lo. Aí disseram para ele: olha, o homem de Deus foi para Dotã. E aí o rei mandou preparar os cavalos, as tropas, e cercou a cidade. E aí quando amanheceu o dia, o servo chamado Geazi levantou. E é interessante que Geazi significa vale da visão, alguém que tem visão. Nós, o judeu é diferente de nós, porque o judeu ele dava o nome na criança, profetizando que aquela criança ia ser aquilo que o nome representava. Muitos de nós hoje não ligam para isso. E aí a gente sai dando nome dos meninos porque viu na revista. Antigamente tinha a revista Caras. A gente pesquisava o nome lá bonito lá. O nome bonito para pôr do menino. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Vamos pôr o nome desse menino.
E aí colocava o nome do menino, já coloca o nome do menino, já não quer nem saber o que o nome significa, né? Não estou dizendo que todos, mas uma parte faz isso. Mas Israel dava o nome do menino, profetizando que o menino seria aquilo. A mãe de Geazi deu o nome para ele, profetizando que ele teria uma visão, que ele seria uma pessoa com os olhos espirituais abertos, que ele seria uma pessoa de entendimento. Mas a primeira coisa que Geazi mostra é a infidelidade. Geazi trai o servo, o seu senhor Eliseu, e aí Geazi acorda bem cedinho, e quando Geazi olha em volta da cidade, a cidade está toda cercada, e aí Geazi se desespera, porque aquele que não tem os olhos do entendimento aberto, ele se desespera na hora da adversidade. Ele tem medo, ele tem a falta de fé, ele desobedece, ele ama mais ao dinheiro do que as coisas, como nós cantamos no último louvor aqui, né? O autor, não sei se é um homem ou uma mulher, diz: olha, o que me interessa é a tua presença, muito mais do que ganhar palácios, muito mais do que ganhar dinheiro, porque isso vai embora, isso passa. A presença de Deus, ela é permanente, e lá nos céus eu e você vamos morar com a presença. Nós não vamos morar com o carro, com a casa, com a joia, com o dinheiro, com o tênis, com o celular. Nós vamos morar com Deus, com a presença do Senhor. Mas Geazi representa aquele que ama o dinheiro, aquele que é imaturo, aquele que não tem temor, aquele que quando vem a adversidade só olha para o problema, porque o seu entendimento está fechado. E assim muitos de nós, quando o nosso entendimento os olhos do nosso entendimento não estão abertos, nós não conseguimos sonhar, nós não conseguimos entender que Deus tem bênçãos para nós não conseguimos entender que Deus quer que a gente cresça, que é preciso evangelizar, consolidar, que as células são importantes como estratégia de crescimento. Então, os nossos olhos ficam fechados, os olhos do nosso entendimento ficam fechados, e aí gera confusão, e aí gera engano, gera discórdia, até que o homem de Deus então diz para ele: ei, o homem de Deus ora, o homem de Deus diz para ele: olha, maior é os que estão conosco do que aqueles que estão aqui, né? Você e Deus é a maioria, irmãos. Se todos te deixarem, se todos virarem as costas para você, se todos se levantarem contra você, lembra-se sempre uma coisa: você e Deus é a maioria, Deus está com você. Geazi não percebeu isso porque o entendimento dele, os olhos eram fechados. Geazi só queria grana, Geazi só importava com o natural, os olhos dele só estavam no físico, era desobediente, era incrédulo. E o quanto, irmãos, nós perdemos, nós vemos irmãos, como diz nós lá do norte de Minas, né, darem com os burros na água, porque são desobedientes, são ministrados. E Deus me fez remoer isso, gente. Nós subimos num altar, nós oramos, nós ministramos, e quando chega num momento, a pessoa age como se nunca tivesse obedecido, como se nunca tivesse escutado a palavra, como se nunca tivesse sido exposto à palavra do Senhor. Então Geazi representa tudo isso. Geazi representa alguém que os olhos do entendimento não estão abertos, que quando passa as adversidades não consegue alcançar a bênção, porque estão sempre olhando com os olhos da dificuldade. E o problema maior não é só olhar com os olhos da dificuldade, o problema maior é abrir a boca para falar a dificuldade. O próprio pastor Tiago diz no capítulo 3, versos 10, que de uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, meus irmãos, não seja assim entre vós. Eu não posso me apegar ao fato de que a minha boca pode falar bênção e maldição, e agora sair falando um tanto de besteira. Eu tenho que entender que Deus quer que da minha boca saia bênçãos. Ainda que você receba o pagamento hoje, amanhã você não consiga pagar as contas todas.
Isso é um problema tem que descobrir qual é o problema. Se é má gestão, se é porque está gastando muito, porque a conta não fecha, não é verdade? Alguém aqui já teve experiência de gastar mais do que recebe? Não levanta a mão. Só eu que vi. A conta fecha? Sim ou não? Se você gastar 2.000 e você recebe só 1.000, a conta vai fechar? Não. É o que querem fazer com o Brasil. 200 bilhões. A conta não vai fechar. Eu vou pagar, você vai pagar, os seus filhos vão pagar. Então, nós precisamos entender o porquê que a conta não fecha. É porque às vezes a administração não está legal. É porque às vezes o que eu ganho é pouco, então eu vou precisar de mais um rendimento. Ou porque às vezes eu não estou sendo fiel, dizimista e ofertante. Então nós precisamos analisar essas coisas e nunca emprestar a boca para dizer, eu sou pobre. Quando começou-se a fazer a prova do Enem, está aqui uma professora do Enem, tinha um outro nome, eu não lembro qual era o nome que tinha, mas tinha um outro nome, não era Enem, era um outro nome que dá. E aí quando você ia fazer a prova, a inscrição, tinha um termo que chamava, era tipo uma declaração de pobreza. Você declarava, eu sou pobre, pobre, pobre de marré, 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 que eu não consigo pagar a inscrição. Aí você tinha a inscrição de graça. De graça não, né? Porque não existe nada de graça, alguém paga. É igual um cidadão fala assim, meu filho foi estudar na faculdade, na universidade federal, é de graça. De graça aonde? É nós que pagamos. Não é de graça. E aí, eu disse, a primeira vez que eu fui fazer o Enem, eu fiquei num dilema muito grande. Porque eu não tinha o dinheiro para pagar a inscrição. Mas eu não queria também dizer para Satanás que eu era pobre, porque eu não tinha dinheiro. Eu estou declarando uma sentença. Eu estou dizendo para o mundo que eu sou pobre. Que eu não consigo ter um dinheiro. Eu fiquei num dilema muito grande. Porque o meu entendimento não deixava. Irmão, não estou dizendo e não estou pregando ostentação. Entenda que da sua boca saia bênção ou maldição. Você pode passar adversidades, mas nunca empreste a sua boca para sentenciar aquilo. Não traga a existência a maldição para você. Você pode dizer, olha, eu estou passando dificuldade, mas Deus vai me abençoar, Deus vai entrar com providência, estou passando um deserto, Então, são coisas. Essa mulher, pastor, a cada ano que passa a mulher fica mais pior. O casamento fica pior. Essa igreja é a mesma coisa, pastor, não muda, e por aí vai. Então saia desse nível, saia do nível de Geazi, e vai para o nível de Eliseu, porque Eliseu diz assim, ô Geazi, você não está vendo, Geazi? Maior são os que estão conosco do que esses militares. E aí o homem de Deus ora, e o homem de Deus, Senhor, abra os olhos de Geazi, abra o entendimento de Geazi, para ele ver o livramento. Então vá para o nível de Eliseu, aonde você vai ver o livramento, aonde você vai ver a provisão de Deus, aonde você vai ver o milagre acontecer, aonde você, mesmo passando por dificuldades, mas você não vai emprestar a boca para a dificuldade, você vai emprestar a boca para Deus e vai profetizar, você vai declarar o milagre, ainda que a grana está curta, mas na hora que ele cair no seu bolso, você vai profetizar que Deus vai mandar o milagre, que Deus vai fazer o sobrenatural. Talvez você tenha que ser aquele que tem que fazer uma campanha na hora que recebe o salário, porque é tanta dívida que você tem que pedir a Deus para esconder nos próximos dias, nos próximos 30 dias, orar a Deus para esconder o cartão de crédito, para não deixar nenhum camelô, nenhum vendedor bater na sua porta, porque tem gente que compra compulsivamente.
Um dia eu vi uma mulher dizendo, eu compro, é só chegar no shopping, é só ter promoção, eu compro. Vai usar? Não, pastor, mas é promoção. Promoção a gente compra. Um dia eu estava aqui na igreja ministrando no domingo pela manhã um curso de educação financeira. Eu digo nós da minha geração, não é todos, mas a maioria da minha geração, a gente tem problema com dinheiro. Porque a gente não recebeu educação financeira. As escolas não ensinam nós a administrar, a valorizar dinheiro. Então você que é pai, ensina o seu filho a valorizar dinheiro. E aí, eu estava ministrando sobre educação financeira. E aí eu falei sobre as coisas que a gente compra e guarda. O dinheiro fica parado. É isso, Mavane. Mavane e o Eli são comerciantes, sabe? O dinheiro fica parado. Não tem capital de giro. O dinheiro fica parado. E aí eu disse assim, falando, gente, olha lá. Tinha uma irmã e tinha as mulheres falaram, gente, olha lá no seu guarda-roupa. Quantas coisas tem lá parado lá que você comprou e não usa? É jogo de sala, é jogo de lençol, é tapué, que existe consórcio para pagar tapué, jogo de copo. E aí uma irmã foi olhando para mim, e bem simplesinha ela, assim, simples na questão financeira, embora uma pessoa culta na questão de conhecimento, porque tinha sido uma professora, estava aposentada, e ela assim, pastor, eu estou lembrando aqui das vasilhas do Avon que eu tenho lá em casa. O senhor sabe que eu sou vendedora da Avon, não sabe? Eu sei, minha irmã, eu sei. Avon, Natura e outras coisas. Pois é, eu tenho um guarda-roupa lá cheio, mas é um guarda-roupa de 3 portas cheio de coisa guardada. Aí o dinheiro está parado. O dinheiro está lá parado. Então, administração financeira. Talvez você precisa de entendimento para administrar os seus recursos. Talvez você precisa. Tem um livro que se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Alguém já leu esse livro? Conhece? Então depois você pesquisa na internet, está lá de graça. Casais ou Casal Inteligente Enriquece Junto. Tem do filho também, não é? Filho o quê? Isso. Nada de ficar nas costas do papai e da mamãe. Filhos inteligentes enriquecem separado. Nada de ficar esperando a herança. Tem uns que ficam montados na herança do pai, na mesada da mãe, e por aí vai. Nada disso, Talvez você precisa. Mas antes disso, irmão, abra o seu entendimento e seja fiel, para que Deus repreenda o devorador. Malaquias capítulo 3, versículos 10 a 12. Então haja como Geazi, tenha os olhos do entendimento aberto. E como é que eu faço isso, pastor? Primeiro sendo discípulo. Os apóstolos foram discípulos de quem? De Jesus. Paulo, embora não conviveu com Jesus pessoalmente, Paulo se tornou um apóstolo de Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Paulo está indo para a cidade, e Paulo tem a experiência lá em que ele fica cego, e depois de 3 dias ele é curado. Paulo fica 2 anos naquela região, e o próprio Jesus vem dos céus ministrar para ele o Evangelho. Timóteo foi discípulo de Paulo. Eliseu foi discípulo de Elias. Então seja um discípulo, seja obediente, se submeta, irmãos. O nosso alfabeto é obedecer. Quem obedece experimenta do milagre do sobrenatural do Senhor dos Exércitos. Muitos de vocês aqui, quando pisaram aqui pela primeira vez, tiveram muitas dúvidas de muitas coisas. Mas quando começaram a obedecer, começaram a ver o milagre, o sobrenatural de Deus acontecer. Não é verdade, sim ou não?
É verdade. Alguns não têm coragem de vir aqui dar testemunho, mas conta para mim. Pastor, quando eu cheguei na igreja, eu não entendi o que era dizimar e o que era ofertar. Eu não sabia que eu tinha que tirar X% da minha renda. Demorei para me entender isso, e hoje eu ganho menos do que eu ganhava, mas o dinheiro multiplica, o dinheiro rende, porque isso é a ação sobrenatural de Deus, não é coisa do homem, é coisa do Senhor. É o cumprimento de Malaquias 3, trazei todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, a porta dos céus, ou os portais dos céus. E eu já ministrei aqui, que essa expressão, janela dos céus, ou portas dos céus, ela acontece 2 vezes na Bíblia. A primeira é lá em Gênesis capítulo 8, quando Deus abre as janelas dos céus, e Deus manda o dilúvio. E a segunda, no contexto de dízimos e ofertas. Aí vem a maior abastança. Então é preciso ser obediente, para que os olhos do entendimento sejam abertos, se desprenda do material, seja uma pessoa de oração, como foi Eliseu. Quando Eliseu percebeu que Geazi estava com o entendimento fechado, os olhos não estavam abertos, o que Eliseu fez? Ele orou, Deus, abra o entendimento de Geazi. E olha que Geazi, o nome dele é aquele que tem visão. Mas naquele momento, Geazi se perdeu ao longo do caminho. Quantos de nós nos perdemos ao longo do caminho, irmãos? Quantos começam bem a fé com Jesus, caminhando com o Senhor, servindo a Deus, e trabalhando na igreja, no ministério, e dando a vida, e entregando, e ofertando, e estando junto, lado a lado, com o pastor, com o líder, caminhando, e de repente algumas coisas vão acontecendo ao longo do caminho, e aí vai se esfriando, vai se perdendo, vai se deixando, vai abrindo mão, Então não podemos ser assim. Então nós precisamos entrar na dimensão do sobrenatural, mas para isso, os meus olhos, os seus olhos, precisam estar abertos, os olhos do nosso entendimento precisam estar abertos. Se coloque de pé e abra a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12. Quem puder, se coloque de pé, porque depois da leitura bíblica, nós vamos orar ao Senhor, para que os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, sejam cada vez mais abertos, para que Deus te dê a visão do espiritual, para que você não enxergue só o natural. Tem pessoas que elas são pessoas capacitadas para enxergar o natural, elas conseguem enxergar uma melhor situação, um melhor negócio, elas conseguem ter uma visão natural das coisas, mas só isso não basta. A gente precisa ter os olhos abertos, o nosso entendimento aberto, para ter uma visão do mundo espiritual, do que Deus tem para nós, do que está acontecendo. Esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 12, nos fala a importância de a gente viver na dimensão do sobrenatural. Diz assim o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Amém? Você recebeu o Espírito Santo que vem de Deus? Amém? Diz assim, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus tem coisas gratuitas para nos dar. Amém?
Mas isso só é possível mediante o Espírito Santo de Deus. Versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O natural, o homem natural, o seu vizinho, o seu parente, que não conhece Jesus, ele vê o natural. Para você, as coisas se discernem espiritualmente. Abra os seus olhos do seu entendimento para aquilo que Deus tem lhe falado, para aquilo que tem sido ministrado para você. Como eu disse na introdução dessa palavra, nós citamos o exemplo de finanças, da infidelidade, mas pode ser, falamos também desta festa natalina, né? Que embora se propaga que é uma festa cristã, nunca teve a sua origem no meio cristão. Mas tem outras áreas da vida que é preciso que as coisas se discernem para você. Para quem é casado, a sua vida conjugal, a criação dos seus filhos, a sua vida espiritual com Deus, o chamado ministerial. Deus tem chamado para você. Deus quer que você discerna bem a sua vida emocional, que você discerna bem o cuidado dos filhos. Talvez você precisa de discernimento, é na vida profissional, é na vida material, é nas emoções. Você se deixa muito ser levado pelas visitações demoníacas, e aí a sua vida emocional é igual um tobogã. Tem hora que você está lá em cima, bem, feliz, valeu, aleluia, glória a Deus. Mas depois você está lá embaixo, ô céus, ô vida, ô azar. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Vou morrer, vou fugir. Antigamente os meninos tinham isso, lembra? Os meninos arrumavam trouxinha para fugir de casa, porque a mãe mandou lavar vasilha, porque a mãe deu um corretivo, porque a mãe pôs de castigo. Os meninos queriam fugir. Fugir para onde? Não tinha para onde ir. O máximo que conseguia era ficar algumas horas fora de casa, depois voltava de novo. E aí a pisa, como diz o alegoano, era maior do que a primeira. Talvez você precisa desse entendimento, entender que maior é o que está em você do que aqueles que estão no mundo. Entender que a alegria do Senhor é a sua força. O dinheiro dá bem-estar, o dinheiro te coloca, te leva em lugares que você, maravilhosos, mas a verdadeira alegria só vem do Senhor, vem estar na presença do Senhor. Eu não sei, talvez os seus olhos, o entendimento já estão abertos. Ore a Deus para que eles continuem abertos, para que você continue tendo entendimento das coisas que estão acontecendo na sua família, na sua casa, e que Deus te dê a graça para você virar uma chave, para você mudar. Nós não podemos ser conformistas. Tem muita gente que confunde, que acha que ser inconformado é ser ingrato. Não é isso. Você não pode ser um conformista. Amanhã você tem que, quando chegar amanhã, você tem que querer ser melhor do que foi hoje, fazer as coisas melhores do que você fez hoje. No próximo culto você tem que chegar aqui querendo dar a melhor adoração que você deu nesse culto, o melhor louvor, sem perder a gratidão, sem ser grato a Deus, sem deixar de ser grato a Deus. Então não se conforme com as coisas, é assim mesmo.
olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Abra os seus olhos do seu entendimento, para que você perceba o que Deus já fez e o que Ele irá fazer na sua vida e através de você. Amém? Feche os seus olhos e ore ao Senhor, de acordo com o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Toda a igreja, inclusive os adolescentes que estão aqui na frente, vão fechar os olhos e orar. As crianças que estão lá atrás, né, Gabriel? Fechar o olhinho e orar. Vamos orar ao Senhor dos Exércitos, dentro daquilo que Deus ministrou na sua vida, porque eu sei que o Espírito Santo falou com você. Em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Apresente a sua vida a Deus. Fale com o Senhor Jesus. Guarda o meu coração. Peço ao Senhor que ministre a sua vida. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda. Peço ao Senhor que ministre o seu coração, que abra o seu entendimento, que o Senhor te mostre uma direção, que o Senhor te dê uma luz, que o Senhor fale e revele para você, fazer minha vontade, para que o Senhor te dê o espírito da sabedoria. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quão insondável são os Espírito Santo de Deus, seus ministre essa palavra poderosa às nossas vidas, meu Pai. Ore ao Senhor, profetize ao Senhor, diga que você quer viver o sobrenatural, que você quer fazer a vontade de Deus. Teu reino já ganhei, aleluia, 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 já oh, aleluia, oh, aleluia, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é coloque tudo nas mãos de Deus. Toma minha vida. Peço ao Senhor que mude, que abra o seu entendimento. Oh, aleluia, meu Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, Deus amado, digno de toda glória, toda honra, meu Deus, Tu és poderoso, meu Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Deus, oh, aleluia, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, em nome do Senhor, Deus, oh, aleluia, meu Deus, em nome de Jesus, oh, aleluia, meu Deus, o teu reino, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Oh, aleluia, meu Deus. Senhor amado, como igreja, estamos diante do Senhor, pedindo a misericórdia. Nós aceitamos a oração que foi feita pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Senhor, nos traga o espírito de sabedoria e de revelação, e abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ver, sentir, experimentar a graça, a misericórdia e tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a família Nova Vida. Meu Deus, nos liberte
de toda a visão materialista, de toda a visão natural, que os nossos olhos espirituais se abram. Dê-nos entendimento, Senhor, para a nossa história de vida, porque nós queremos que ela seja mudada, que a graça, que a misericórdia do Senhor seja abundante em toda a nossa vida. Nos cure, nos liberte, é o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Cante essa música, profetize. Cante essa música e profetize sobre a sua vida. Minha vontade já deixei. Aleluia! O teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Cante! Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Aleluia! Toma minha vida, em nome de Jesus, tudo é teu. Em nome do Senhor, toma minha vida, tudo, Senhor, é teu. Tudo é teu. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Os sonhos são maiores do que os meus. Os seus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu, Senhor. Toma minha Aleluia. vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diga para o seu vizinho aí, Shalom. Diga para o outro, Shalom. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar.